Olá, meu nome é Maria Clara de Lima Medeiros e eu vou resolver a questão 7 do capítulo 4, Cinemática dos Fluidos, do livro Mecânica dos Fluidos para Engenharia e Ciências Básicas. A questão, ela trata acerca da aceleração de uma partícula fluida, que é provocada pela mudança de intensidade e ou direção da velocidade no espaço e no tempo. A aceleração, ela pode ser escrita como a derivada total da velocidade em relação ao tempo, ou seja, representado pela seguinte fórmula: aceleração igual a derivada total em relação ao tempo. Essa velocidade, ela pode ser decomposta em derivadas parciais utilizando a regra da cadeia, conforme essa expressão abaixo, onde dx dt é igual a u, dy dt é igual a v e dz dt é igual a w. Assim, a aceleração da partícula fluida pode ser reescrita da seguinte forma, onde a aceleração é igual a derivada de velocidade em relação ao tempo, mais u, derivada da velocidade em relação a x, mais v, derivada da velocidade em relação a y, mais w, derivada da velocidade em relação a z. Onde esse primeiro termo aqui, a derivada da velocidade em relação a t, representa a aceleração local, e o restante dos termos representam a aceleração convectiva. O vetor aceleração, ele também pode ser escrito em função dos seus componentes escalares, conforme a forma abaixo, onde a aceleração é igual a escalar na direção x, escalar na direção y e escalar na direção z. Bom, o enunciado da questão diz: dado o campo de velocidades v igual a 6 mais 2xy mais t ao quadrado na direção y, mais xy ao quadrado mais 10t na direção j, menos 25 na direção k, qual é a aceleração do fluido no ponto 3, 0, 2 e no instante t igual a 1? Solução. Os componentes da velocidade, eles podem ser escritos como u é igual ao componente na direção y, 6 mais 2xy mais t quadrado, v de xy representa o componente na direção j, né? Xy ao quadrado mais 10t, e w de xy representa o componente na direção k, menos 25. Assim, as derivadas parciais de cada componente da velocidade em relação às direções x, y e z e t são: derivada de u em relação a t igual a 2t, derivada de u em relação a x igual a 2y, derivada de u em relação a y igual a 2xy e derivada de u em relação a z igual a 0. Fazendo as mesmas derivadas em relação a v e a w, temos derivada de v em relação a t igual a 10, derivada de v em relação a x igual a y ao quadrado, derivada de v em relação a y igual a x e derivada de v em relação a z igual a 0. Assim, para a direção w, derivada de v em relação a t igual a 0, derivada de v em relação a x igual a 0, derivada de v em relação a y igual a 0 e derivada de v em relação a z também igual a 0. Os componentes do vetor aceleração podem então ser determinados. O vetor aceleração na direção x, ele é representado pela seguinte expressão: derivada de u em relação a t mais u derivada de u em relação a x mais v derivada de u em relação a y mais w derivada de u em relação a z. E o procedimento segue para as outras direções também, né? O componente AY e a componente escalar AZ, derivada de V em relação a T, mais U, derivada de V em relação a X, mais V, derivada de V em relação a Y, e mais V, derivada de V em relação a Z. E por fim, o escalar Z, ele é caracterizado por derivada de W em relação a T, mais U, derivada de W em relação a X, mais V, derivada de W em relação a Y, mais W, derivada de W em relação a Z. Substituindo, na verdade, os termos, nós temos aqui, né, os seguintes componentes, né, do vetor velocidade, AX, AY e AZ, que resulta em AX igual a 2t mais 12y mais 4xy ao quadrado mais 2yt quadrado mais 2x ao quadrado y ao cubo mais 20xyt mais 0.
Na direção, o componente da aceleração em y é igual a 10 mais 6y quadrado mais 2x y ao cubo mais y ao quadrado t quadrado mais x ao quadrado y quadrado mais 10xt mais 0 e o escalar z igual a 0. Substituindo, né, os pontos que a questão deu para t igual a 1 e p igual a 3,02, a aceleração fica. Substituindo aqui os termos, nós encontramos um vetor aceleração 2, 10 e 0.